Olá, muito boa tarde. O material que nós vamos estudar é de função afim, também conhecido como função do primeiro grau. Vamos lá direto ao assunto. Por favor, pegue papel e caneta, anote tudo detalhadamente. Toda função afim é do tipo uma função f de x igual a x mais b, onde eu tenho a e b, que são coeficientes pertencentes ao conjunto dos números reais. Essa expressão, y igual a x mais b, recebe o nome de função afim, ou também função polinomial do primeiro grau. Nessa aula, nós veremos como identificar o gráfico dessa função polinomial, como escrevê-los, como verificar a variação do sinal dessa função e também aplicar em exercícios contextualizados para que possamos fazer explicações matemáticas deles. Não é complicado, não. Vamos lá. Exemplos de função polinomial. É uma função polinomial pelo grau do polinômio que nós chamamos. O grau do polinômio é o coeficiente que é o expoente de x. No caso aqui, embora não apareça, é o número 1. Por exemplo, aqui, essa função y igual a 5x menos 6. Quando você faz a análise de uma função no primeiro grau, você tem que identificar quem é o A e quem é o B. No caso, o A vale quanto aqui? O A é o número que está na frente do x, e o B é o termo dependente, ou seja, o número que não tem variável, como x ou y. No caso, A igual a quanto? A igual a 5, e B vai ser igual a quanto? B vai ser igual a menos 6. B, y igual a 4x. Quanto que vale o A? O A vale 4, e o B vale quanto? Observe que o B não é colocado na expressão, significa que ele vale 0. C, y igual a 3 sobre 2x mais 1 sobre 5. Quem é o A? O A vale quanto? O A vale 3 sobre 2. E o B vale quanto? O B vale 1 sobre 5. Quando nós falamos de uma função no primeiro grau, nós podemos escrever uma expressão numérica que designa uma função. E é bem fácil fazê-la. Para isso, nós temos que relembrar a ideia de tabelas relacionadas ao plano cartesiano. O pessoal que está assistindo essa aula, eu aconselho fortemente a assistir minha aula de função. Qual é a definição de função, para que a gente possa entender mais detalhadamente esse tipo de caso, tá ok? Vamos lá, vamos aplicar isso daqui. Gráficos de uma função afim. Exercício número 1. Construa o gráfico da tabela ao lado. Beleza, deixa eu só pegar essa tabela. Uma tabela bem simples, na verdade. Nós relacionamos dois valores aqui. No primeiro caso, eu tenho os valores relativos a x, vai ser representar o tempo. E aqui, os valores de y vão ser representados de temperatura. Quando nós fazemos a análise do plano cartesiano, nós colocamos esses pontos. Eixo cartesiano y, e aqui x. Y, x. Os valores que nós temos aqui, valores de x, eles variam de 0 até 4. Não esqueça que esse ponto aqui é o ponto 0, 0. Vou colocar tudo bonitinho aqui. 1, 2, 3, 4. Não precisa ser tão perfeito, mas as diferenças entre eles têm que ser equivalentes, de modo que o gráfico não fique torto. No caso aqui, nós temos de 20 até 180. Vamos tentar fazer aqui. Ó. 20, 40, 60, 80... 100 de 20 em 20, né? 120, 140, 160, faltou só um pedaço aqui. 180. Eu fiz uma divisão de régua de modo que fosse o ponto de 20 em 20 para ficar mais simples. Vamos colocar os pontos. Quando x for igual a 0, y vale quanto? Vale 20. Então, começamos o ponto a partir daqui. Isso aqui é o que nós chamamos de par ordenado. Deixa-me só esclarecer um detalhe. Quando nós fazemos a tabela do plano cartesiano, é bem simples de fazer essa tabela, nós temos que colocar também os valores do par ordenado. Quando nós estudamos função, nós aprendemos que par ordenado, no plano cartesiano, é a união do x com o y, sempre nessa ordem. No caso, eu tenho 0 e 20, então vai ficar dessa forma. O outro vai ficar como? Vai ficar x igual a 1 e y vale 60. Par ordenado, tá aqui, ó. 60. Aqui outro ponto.
Qual outro ponto que eu tenho? X igual a 2, y igual a 100. X igual a 2, y igual a 100. Tudo bonitinho. O próximo, x igual a 3, y igual a 140. E, finalmente, quando x for igual a 4, y vai ser igual a 180. Então, dentro daqui de casa tem uma reta. E essa reta, ela indica, portanto, que eu tenho uma função. Na verdade, senhores, é pelo desenho do gráfico que podemos identificar o tipo de função que nós estamos estudando. Neste caso, nós percebemos que é uma reta. Portanto, vamos descrever que o gráfico de toda função afim, toda função afim é uma reta. O gráfico de toda função afim, ela é uma reta. Agora que nós já aprendemos a fazer isso, a montar o gráfico, que é apenas agrupar os pontos do plano cartesiano, nós vamos aprender alguns detalhes importantes com respeito ao ponto de interseção do gráfico com o eixo x e também com o eixo y. Vamos ver isso agora. Primeiro caso, interseção com o eixo x. Quando nós fazemos, meus queridos amigos, o que nós chamamos de interseção com o eixo x, imaginemos, deixa eu me desenhar aqui um gráfico, eu tenho aqui o plano cartesiano yx, yx. Imaginemos uma reta, e essa reta, ela toca aqui no eixo x. Essa aqui é a função, essa linha roxa aqui representa uma função f de x do tipo igual a x mais b, que é o que nós designamos como função afim. O ponto em que a reta toca no eixo x, esse ponto aqui, é o ponto de interseção. Que ponto é esse? É quando x vale alguma coisa e y vale quanto? Y vale 0. Então, o ponto de interseção dentro do plano cartesiano no eixo x vai ser o quê? X e 0. Fala. Ah, sim, eu escolhi alguns nomes hoje, tinha uns nomes esquisitos, eu apaguei. Acho que era você. Exatamente. Fiquei com medo. Se fosse uma invasão, aí eu... Então, vai ser esse ponto. Que ponto é esse x? É o ponto x e 0. Por exemplo, digamos que eu tenho... Exemplo. É dada a função afim f de x igual a 2x menos 4. Como eu escrevo f de x igual a 2x menos 4, isso aqui, na verdade, significa y igual a 2x menos 4. A pergunta do problema é bem simples. Escreva o ponto de interseção OX. Ou seja, um ponto de interseção em que a reta toca o eixo x. Quando é que a reta toca o eixo x? A reta toca o eixo x quando y foi igual a quanto? Foi igual a 0. Então, é só igualar a função a 0. Vai ficar 2x menos 4 igual a 0. Então, vai ficar 2x igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2. X é igual a quanto? X é igual a 2. Quando você faz o plano cartesiano, eu estou fazendo de maneira bem grosseira, tá? Bem rápida mesmo. Você tem a função que vai tocar em que ponto? Nesse ponto aqui, olha. 2 e 0. Significa que a reta, ela vai passar nesse ponto aqui. Beleza? E se for no eixo y? Vamos verificar esse caso. Tirar um print, continuando aqui. Segundo caso. Ponto de intersecção com o eixo y. Quando você faz uma reta, deixa eu me desenhar de novo um gráfico, y e x aqui, você pode dizer que essa reta, ela toca bem aqui no eixo y. Em que ponto ela toca no eixo y? Ela toca no eixo y quando x foi igual a 0 e y foi igual a alguma coisa. Ou seja, ela toca no eixo y quando for o ponto 0, y. X igual a 0, y diferente de 0. Agora, aliás, y igual a alguma coisa, desculpe. Isso aqui é o chamado ponto de interseção. Deixa eu me escrever isso. Vamos pegar a mesma função como exemplo que eu falei anteriormente. Eu coloquei f de x
igual a 2x menos 4. Vamos descobrir, neste caso aqui, o ponto. Pergunta do problema é: descubra o ponto de interseção com o eixo y. Como eu disse que a função é f de x igual a 2x menos 4, podemos dizer que a expressão, na verdade, é igual a y igual a 2x menos 4. Quando é que essa função ela toca o eixo y? Aí tu fala. Ela toca o eixo y quando x foi igual a quanto? X foi igual a 0. Então, vai ficar como isso daqui? Y igual a 2 multiplicado por 0 menos 4. Cancela aqui, vai ficar como? Y igual a quanto? Y igual a menos 4. Então, se nós pudéssemos desenhar uma função, pelo menos o esboço dela, ficaríamos desse jeito aqui. Tem o y, tem o x, ela toca onde? Ela toca aqui nesse ponto. Y igual a menos 4 e vai embora. Essa é a função que nós estamos trabalhando, essa função que nós estamos estudando. Tá, Henrique, mas para que eu aprendi essas coisas? Porque a partir desse conhecimento básico, você pode fazer rapidamente o que nós chamamos de esboço do gráfico de uma função no primeiro grau. De novo, a partir desse ponto do gráfico, você pode escrever rapidamente o esboço do gráfico de uma função no primeiro grau. Vamos ver isso daqui.